Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Depois de analisarmos os desafios estruturais e tecnológicos que moldam o enfrentamento à insurgência criminal na Amazônia, no conteúdo de hoje, finalizando nossa entrevista com Alisson Carvalho, sargento da Polícia Militar do Amazonas, miramos o futuro e as estratégias que realmente podem gerar impacto, abordando experiências bem-sucedidas no combate a esses grupos. O avanço das tecnologias aplicadas à inteligência policial, da integração efetiva entre as forças estaduais e federais, além de explorar a importância das políticas públicas que alcançam as comunidades vulneráveis. Sargento Alisson, retomando nossa conversa e considerando a complexidade da insurgência criminosa na Amazônia, quais são as estratégias mais eficazes que já foram aplicadas no combate a esses grupos? A grande evolução que nós tivemos em relação à segurança pública no quesito repressão foi a construção de três grandes bases, são espalhadas nas principais calhas do rio aqui, que são a calha do Rio Negro, a calha do Rio Solimões e a do Rio Amazônia, no qual todos eles se interligam no final para fazer esse escoamento da grande quantidade de entorpecentes. Então verificamos que esse aumento exponencial da apreensão de drogas que ano passado superou os 35 toneladas de entorpecente apreendidas, referente aos outros anos que não tinha essa criação, com certeza melhorou bastante nesse quesito de apreensão. Entretanto, sabemos que a segurança pública ela precisa ser estendida aos pequenos municípios e comunidades, e nisso verifica-se ainda que ainda não conseguimos efetivar esse tipo de serviço conjunto com todas as instituições públicas nos pequenos municípios, gerando economia, gerando oportunidades, gerando realmente uma qualidade de vida para essas pessoas. Mas a grande repressão que está sendo feita, ela está sendo dinamizada e está forçando o crime organizado a fazer investimentos para criar novas maneiras de fazer esse escoamento, que é através de aeronaves, seja de pequeno porte, para não ser localizado através dos radares, e helicópteros. Fizemos diversas apreensões de pequenas aeronaves em aeroportos clandestinos, em pistas clandestinas construídas dentro dessas extensões territoriais, no qual eles escoam principalmente a cocaína por ser uma carga mais valiosa para a facção. O Amazonas tem evoluído sim muito na questão repressiva, mas creio que precisamos ainda mais efetividade e interação entre os órgãos federais, municipais e estaduais para que a gente tenha resultados positivos nesse problema. A vinculação entre a expansão da insurgência e dominação territorial na Amazônia e períodos de descontrole em sistemas prisionais na região, caso positivo, pode comentar sobre tais registros? Com toda certeza, está totalmente interligado ao sistema prisional, já que as grandes lideranças, elas geralmente com muita dificuldade, né, mas através de um serviço bem técnico de investigação, conseguimos fazer grandes apreensões de retirada de pessoas e saber sobre empresas de lavagem de dinheiro, entre outros. Entretanto, você tira apenas, como nós chamamos aqui de quimera, você tira uma cabeça da rua, mas existem outras devido à estruturação daquela facção criminosa. Você precisa realmente trabalhar em cima da parte financeira do crime organizado, com certeza, mas a repressão é muito mais do que necessária. Tivemos grandes evoluções relacionadas ao sistema prisional aqui a partir do ano 2015, 2016, no qual, através de algumas matérias, podemos ver que lideranças do crime organizado aqui tinham acesso a celas luxuosas, com televisões, com freezer, com comida à vontade, churrasco. A partir disso, teve uma grande evolução e controle do sistema prisional.
Entretanto, na rua, você retira essa pessoa, no qual tem um cargo de liderança dentro da facção. Entretanto, se a gente não começar a suprimir, a retirar dessas pessoas o poder financeiro dessas organizações criminosas, a gente vai só realmente estar prendendo pessoas e fazer um serviço que é muito comum as pessoas falarem sobre enxugar gelo. Isso gera desmotivação, isso gera descontrole social, isso gera um grande problema que, no final das contas, o serviço acaba se tornando pífio na frente do resultado no qual se quer que tenha. Pela já mencionada complexidade, formada pela extensão e relevo da região, o Estado se localiza distante e, assim, faz-se o vácuo do qual se apropria as organizações criminosas. Dada a importância econômica ambiental da região, qual o risco da insurgência criminal à soberania do país? Observamos que está totalmente ligado e o Estado, infelizmente, ainda não se deu conta do que isso está interligado sobre a soberania do país. Volto a dizer, esses espaços criados pelo esse vácuo que chamamos de black spots, eles são efetivados com a ausência estatal. E às vezes o Estado ele acaba negligenciando quando ele fala que uma viatura circula naquele espaço, mas o fato de uma viatura estar circulando não quer dizer que ele detém o controle daquele espaço. Ambientes aqui que os índices criminais são baixos, porque a procura pelas denúncias nas delegacias que cobrem esses espaços já são mínimas. Então, como o Estado ele se baseia nesses índices para fazer a aplicabilidade, principalmente relacionados a homicídios, quando essa área demonstra baixa efetivação dos homicídios, na lógica parece que o ambiente está controlado pelo Estado, mas não. É porque agora as pessoas que ali residem, elas buscam o crime organizado para a solução dos seus problemas. Então foi recriada uma nova soberania com leis próprias, com cultura própria, com economia própria, para que isso não seja mais repassada à burocracia do Estado na solução de algum crime. Um grande exemplo são espaços aqui que não são invasões, são loteadas, são grandes complexos habitacionais, como o Viver Melhor. Nós temos um bairro aqui que mora em torno de 30 mil pessoas. Então, o índice de denúncias na delegacia é muito mínimo. Existem relatos de algumas pessoas no qual trabalhamos nesse local e pudemos colher algumas informações que os traficantes daquela área, para fazer a contabilidade ou para fazer o embalo desse entorpecente, expulsam as pessoas de suas casas por um certo tempo, elas vão morar em outro apartamento. Isso ele consegue fazer essa mudança de ambiente constante, dificultando o trabalho policial local, que trabalha com a ostensividade. Observamos que nem sempre um índice baixo ele quer dizer que o Estado está com controle. Isso em um local, em 10 locais, em 50 locais numa cidade, isso quer dizer que o país já perdeu sua soberania. E a Amazônia, na sua grande extensão, pode ter certeza, como o anuário pôde comprovar, que saiu esta semana, relatou que das mais das 770 cidades existentes na Amazônia, que abrange diversos estados, mais que 50% já são dominados pelo tráfico de drogas, pelo fato dessa existência desse movimento de insurgência, na qual o Estado às vezes não assume justamente por não querer falar que perdeu esse poder. E isso é uma negligência que vamos levando, e mais na frente existe um problema que já não tem mais controle estatal. Sargento, do ponto de vista social, que tipo de políticas públicas poderiam ajudar a reduzir a influência dessas facções sobre as comunidades locais? Em relação à vista social, observa-se que o investimento educacional e familiar é muito mais do que necessário e prioritário para a gente ver uma mudança. Não que uma família bem estruturada não vão ter problemas, às vezes, de aliciamento, mas você mantendo costumes e mantendo uma certa ética familiar, você verifica uma qualidade e menos tendência para que aquele jovem adolescente seja aliciado pelo crime organizado. Hoje temos uma grande dificuldade porque a cultura está muito latente. Existe uma teoria em relação a uma cultura chamada narcocultura, na qual fala que o jovem negro não tem oportunidade e por isso ele deve se rebelar contra o Estado e tudo e qualquer serviço do Estado ele é nocivo àquela pessoa, àquela comunidade ou àquela família. Temos que combater diversas vertentes ao mesmo tempo, além do esporte, além do lazer, a economia, entre outros, para que a gente veja resultados com mais eficácia
Não adianta nós atuarmos somente aumentar a maioridade penal, ou vamos só trabalhar na legalização das drogas, ou vamos só trabalhar em construir projetos sociais relacionados ao esporte. Todos têm que agir em conjunto, tanto as organizações civis como o Estado e as privadas, para que a gente consiga ter uma efetivação do serviço e realmente ver e observar de perto o funcionamento disso na qualidade de vida dessas pessoas. Qual a sua visão de futuro ante ao cenário aqui descrito? É possível reverter esse quadro nos próximos anos? Temos que ser muito pé no chão quando o assunto se trata de futuro. Sabemos que isso se trata de um trabalho a longo prazo. Para que a gente verifique uma solução mais eficaz e eficiente, precisamos entender e começar desde já essa integração verdadeira entre as instituições públicas e a comunidade em geral, que traz uma realidade, às vezes até não enxergada pela situação pública. Então isso é muito evidente e muito claro. Segurança pública não se trata de assunto só de polícia. Todos nós temos responsabilidades que devemos cumprir e devemos dialogar. Hoje, segurança pública está sendo um assunto muito bem difundido, está sendo mais debatido, entretanto, porque saiu do controle do Estado. A população precisa realmente ter manifestações favoráveis, assim como as instituições públicas precisam melhorar a sua hibridização informacional, precisam interagir mais entre si para que a gente tenha um resultado mais eficaz e a população tenha a segurança efetiva de verdade e as pessoas consigam viver com qualidade de vida sem ter essa dependência do crime organizado em certas situações essenciais. Meu caro, marchando para o final de nossa entrevista, sou imensamente grato pela sua contribuição. Desejando sucesso em sua jornada, deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço. Eu que fico extremamente agradecido, meu amigo Washington, pelo convite, e aqui complemento que todos nós devemos ocupar espaços. A rede social hoje é uma ferramenta excelente para aproximar pessoas e a gente fazer essa troca de informação de forma mais acelerada e mais rápida, né? Então é muito interessante o que você ocupa espaços, vocês que são simpatizantes da segurança pública ou participam diretamente ou indiretamente desses serviços, contribuam com informações, participem de fóruns, de discussões, que só assim nós saberemos realmente as dimensões do problema que estamos enfrentando e assim conseguimos fazer com que o problema da Amazônia, que se estende em todo o território nacional, tenho certeza que os problemas que acontecem também no sul, no sudeste, no centro-oeste do nosso Brasil, também afeta diretamente os problemas aqui no nosso Amazonas. Vamos trocar informações, vamos ocupar espaços. Mais uma vez aqui, meu amigo Washington, fico grato por todo esse espaço que você me proporcionou e conte sempre comigo, meu. Um forte abraço e até a próxima. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, finalizamos a conversa com o sargento da Polícia Militar do Amazonas, Alisson Carvalho, abordando a insurgência criminal na região amazônica. Acesse o nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!